Mas eu vou tentar ser breve, Jorge, e pegar esse tempo aqui, né, um pouco do que a gente já falou na qualificação. Eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações aqui, tem algumas sugestões, algumas cobranças da qualificação, tá? Mas o intuito aí de tentar fazer o seu trabalho tomar uma forma aí, um corpo um pouquinho estruturado no que diz respeito aí a todo esse trabalho que você teve, o trabalho desse programa ter sido efetivado, né, não só seu como a titulação, como o seu trabalho em si, mas do PROEF de uma maneira geral, né? Eu sempre costumo falar nas bancas que eu participo, ou quando eu tenho a oportunidade de voltar no PROEF aqui em Bauru e tal, muita gente tentou sabotar esse programa, né? Então, acho que ele merece essa atenção final aí, então o intuito da minha fala vai nesse caminho, tá? Depois do 60 Cosmar, tem algumas coisas aqui que eu vou apenas apontar, algumas eu vou cobrar mesmo, e vou ser breve, principalmente pela questão de a gente estar virtual, eu particularmente estou aprendendo muito nessa quarentena com isso, mas eu prefiro mesmo banca presencial, né? Fernando e Osmar sabem desses meus dilemas, mas eu vou tentar não ser prolixo e apontar algumas coisas aqui. E num texto, de uma maneira geral, né, eu acho que cabe você dar uma geral na parte de formatação, de normas, tá? Formatar fonte, tem fonte em Times, fonte em Arial, aquelas coisas chatas que a banca, ela desde o TCC vai falar pra gente, né? Mas, assim, precisa padronizar tudo, escolhe a letra lá, vocês têm o formato, né, a capa, contra capa, não sei também se na abertura a gente tem na Unesp o funcionamento do programa lá que não tem, às vezes, referência com a versão atualizada do Word ou do PDF, então, às vezes, desconfigura. Mas a minha sugestão para você, de início, é dar uma formatada geral no texto, padronizar isso, verificar essas normas, rodapé, como é que é, tal, tamanho de letra, parágrafos, né? Alguns errinhos de ortografia, de concordância, de digitação mesmo, certo? E isso diz respeito, talvez, aí a um pouco melhorar esse formato do texto. Eu vou chegar nele no final de novo para falar disso. Eu acho que se a gente começar aqui numa linha tênue, a gente tem algumas coisinhas para apontar, principalmente no que você diz respeito, no que diz respeito a você destacar duas correntes, duas linhas aí da pedagogia do esporte. E não me leve a mal, mas eu queria dizer uma coisa para você. O seu trabalho não é da pedagogia do esporte, ele é de educação física escolar. E minha linha de raciocínio aqui, até dessa arguição, dessa contra-argumentação com você, vai não desmerecer o seu trabalho, pelo contrário, tentar mostrar para você que a gente não precisa ficar usando esse escudo da TGFU do Sport Education. Mesmo porque, se você optar por esse caminho, como você optou, né, talvez seja necessário fazer algumas readequações, tá? Mas essas duas questões aí, dos conceitos, da parte procedimental do TGFU, do Sport Education, Fernanda tem muito mais propriedade do que eu na parte da educação física escolar, eu trabalho mais adaptada com isso, com adaptação de algumas coisas, né? Então eu vou mais me ater a te cutucar mesmo, aí te provocar, de você pensar um pouquinho. Talvez esse trabalho não esteja dando ênfase, e no mesmo que você queira, a impressão que eu tenho é essa, de fortalecê-lo com o TGFU ou com o Sport Education, tá? Basicamente, aí se você pegar o resumo, as categorias que você escolheu, e isso aí tem também dar os parabéns aí pro Osmar, né? Eu conheço ele de longa data. O Osmar é exímio nessa coisa de fazer categorização e tal. A gente fez uma banca semana passada, ele mudou da água para o vinho um trabalho aí da Maloá, lá também do PROEF, né? Lá de Itapiratiba, só com uma sugestão de uma mudança, de agrupar isso ou aquilo. E aí, essa categorização sua está interessante. Então, eu focaria um pouco mais na questão do próprio título, do resumo, de você destacar esses três principais pontos do seu trabalho, as categorias, tá? Porque aí você teria que repensar palavras-chave, o título, tá? Porque as categorias estão interessantes, mas a sua discussão está rasa. Desculpa te dizer isso, vou ter que ser sem olhar para o seu olho, sem estar na mesma mesa, na mesma sala, mas a discussão está rasa, você está... aquelas coisas que a gente, tia, avô, fala para gente, tá usando um lança-chamas para matar cupim, certo? Então, há necessidade de você repensar um pouquinho isso, tá?
Então, a minha primeira provocação, vai ficar? Precisa dos dois mesmo? Depois de tudo que a gente vai argumentar aqui hoje, você acha que precisa desses dois? A gente já perguntou isso para você na qualificação, te deu a dica para você. Será que precisa relacionar o TGFU e o Sport Education? Não. Tudo bem, justifique. Sim. Se sim, qual dos dois você vai usar? Os dois vai usar? Vai mesmo adequar a mescla? Mas aí você tem que repensar tudo que você está fazendo de relação. Porque tudo que você discute, principalmente dos itens, lá dos 5 itens que você mostrou na sua apresentação, e cabe você verificar também depois dessa sua apresentação na questão do formato que ela fica um pouquinho mais dinâmica. Mas você está precisando explicar o óbvio aqui, né? Pode estar muito claro para você, mas na leitura aqui está dificultando, e aí você está se engasgando e às vezes se enrolando na questão da pedagogia do esporte, tá? Você se apropriou da teoria, mas a prática, na verdade, ali, no texto, não tem discussão das categorias, das teorias, na verdade, dos itens que ele coloca lá que você apresentou, né? Do momento de ter feito a competição e tudo mais. E aí você falou uma coisa no finalzinho aí, e aí também é uma provocação para você e para o Osmar. Se a gente for para a pedagogia do esporte, o esporte ele é um fenômeno sociocultural complexo, multifacetado, de diversos contextos e significados. Ponto. Né? Não é para você falar o esporte do menino, o esporte da menina. Então, se você for para esse lado, né, da discussão do esporte, na pedagogia do esporte, o esporte por si só não vai trazer essas questões que você discutiu aí. Modelo da prática esportivizada, o machismo inerente, a falta de oportunidade das meninas, a relação lá que elas dizem que são incapazes, que às vezes não se sentem motivadas, não gostam da prática, né? Você destacou bem a empatia, tá? Então, tem alguém com o microfone ligado aí. Tudo certo? Tá me ouvindo, Jorge? Tranquilo? Só me dá um sim aí, pelo menos com a câmera. Ou alguém. Certo? Tá. E dentro da prática, da aplicação disso, eu senti falta. Até depois da qualificação, a gente deu uns toques para você. Tá? Uma outra questão também pontuada aqui, além do resumo, eu reestruturaria a sua hipótese lá na página 12. A hipótese, né, até porque você, talvez, considerando duas hipóteses aí, você tem que mostrar mais coisa na sua discussão. Então, uma hipótese que, o que eu entendi aqui é que a hipótese 1 é um prelúdio para trazer o modelo do Teaching Games, do TGFU e do Sport Education, numa lógica interna e externa do futsal. Mas eu não vi lógica interna, eu não vi discussão de o que elas se apropriaram da tática, da técnica, o que é mais difícil para as meninas entender lógica de jogo, lógica interna. Nos exemplos que você traz, faltou essa aplicação. Então, está sendo muito mais procedimental ou uma discussão de uma das categorias, que eu acho que o seu trabalho, o cerne dele é mostrar as dificuldades em se aplicar, como é difícil ser menina aprendendo futsal na escola. Minha sugestão de título até seria essa. A dificuldade em ser menina na unidade didática de futsal, para educação física escolar, alguma coisa assim. Aí merece o seu trabalho, entendeu? E não desmerece o programa ou o que estão na expectativa aqui, até pela palavra-chave. Se você parar a pensar que uma das palavras-chave, as palavras-chave principais aqui suas são as próprias metodologias que você está sugerindo, se eu pegasse esse resumo aqui e fosse verificar num congresso ou verificar a sua apresentação, eu ia dizer, pô, mas cadê o TGFU, cadê o Sport Education? Nas suas aplicações, tá? Então, uma reestruturação dessa hipótese. E fica uma pergunta para você. Quando eu pego o capítulo 2.2, lá da 15 na 16, em diante aí, você tem um texto muito bem elaborado, talvez com umas atualizações, buscar um pouquinho mais de artigo, eu sei que é difícil às vezes, né, no corre-corre, lembrando que esse aqui é um mestrado profissional, você está com afazeres, eu sei que você trabalha em vários níveis de ensino, mas o básico aqui, que teria que aparecer na discussão da inserção das meninas nas aulas, está aqui, certo? Só que você precisaria mostrar um pouquinho mais, né, do que a gente discutiu lá na qualificação. Aprofundar um pouquinho. E até dizer que se ficou com aquilo ou não, e eu queria ouvir isso de você depois, porque tem algumas sugestões minhas e da Fernanda que não apareceram, pelo menos aqui, no meu entendimento. Depois eu queria também ouvir da Fernanda. Então, basicamente,
o seu texto, o forte do seu trabalho é a revisão de literatura, eu daria mais destaque para ela, tá? E o que te deixa com um teto de vidro é você dizer que usou o TGFU Sport Education, mas a discussão tá rasa. Então, ou você muda a discussão, ou enfocaria. Tanto é que, assim, olha aqui o que eu peguei, eu mostrei aqui na página 58, quando acaba o texto, eu perguntei, só isso? Né? Porque, diante do exposto, entendemos que se fazem necessárias novas pesquisas que utilizem uma proposta híbrida do ensino dos esportes, combinando o TGFU, Sport Education e tal, como aqui fizemos. E, assim, faltou aplicação prática. E aí, repensar até se eu sei que é bacana, nossa, aqui na graduação, em especializações e tal, a educação física está recente com a história de integrar a pesquisa qualitativa, né? Não que seja o seu caso, mas todo mundo quer fazer pesquisação, para colocar um item qualitativo, né? Nem sempre precisa ser qualitativo na pesquisação, você pode trabalhar com, isso aqui daria, para mim, isso aqui é um relato de experiência, um estudo de caso, da escola específica dessas meninas, e ele dá muito mais poder para o que você quis falar. Lembrando também que isso aqui é o texto possível, né? Se você tivesse mais tempo, se você tivesse mais exclusividade para escrever esse texto idealizado por nós aqui, é muito fácil ser o cara da banca da qualificação da defesa, sem saber o que você passou. E aí você traz alguns relatos das dificuldades. Isso que me prendeu no texto, cara. De verdade, assim, foi uma coisa que me interessou bastante, né? Então, minha sugestão principal aí é você pensar aí, será que é pesquisação? Não pode ser um bom, bem elaborado relato de experiência ou um estudo de caso? Só que aí você mudar o enfoque, não a aplicação e verificar se deu certo, porque pelo que você está falando aqui, não deu quase nada certo, né? Quase nada não. Mas assim, tem algumas coisas aqui que você destaca no texto, uma coisa muito eloquente, né? Na sua apresentação também foi isso, que as dificuldades são inúmeras. Então é difícil ser menina para aprender futsal. Além disso, a metodologia é difícil, teve atividade sua, extra classe, planejamento e tal. Então talvez você se detiver em falar um pouquinho mais das dificuldades, isso não desmerece seu trabalho. E até deixa o leitor ou quem está interessado em buscar especificamente o problema da atuação, da mediação do professor, já que você está falando de pesquisação. A sua mediação aqui é importantíssima. Como é que você mediou? Ou transformar a falta de empatia na empatia, ou elas terem consciência, ou refletirem sobre a possibilidade de estarem de aprenderem as coisas que elas aprenderam a iniciar a unidade didática, tá? E aí eu pego aqui para te cutucar, né? Página 29 e 30. Todo mundo traz, Bogdan e Bicklin, né? Bicklin. Como outras características da habilidade qualitativa. Os dados descritivos, a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. A minha pergunta inicial para você é isso. Você está preocupado com o produto ou com o processo? Tá? E queria te ouvir respondendo isso. Porque se for com o produto, você tem que melhorar essa dissertação. Ela tem que melhorar o formato dela. Tá? Se for o processo, e você mantiver do jeito que está aqui, não, a gente vai ficar com esse TGFU, Sport Education, assim, assim, assado, você vai ter que mostrar muito mais suas ações, suas mediações e os resultados obtidos a partir dessa mediação, interagindo com o que você trouxe de referencial teórico, do TGFU de Sport Education. Porque, de novo falando, sem desmerecer, você não está fazendo trabalho de pedagogia de esporte escolar. Você está discutindo aqui gênero, você está discutindo inserção das meninas na aula de futsal. E aí, destacar as dificuldades que foi isso, te dá muito mais crédito se você mudar a forma como você está escrevendo isso. E não precisa ser pesquisação, tá? Porque aí você vai tomar muita porrada a respeito dessas carências do texto que você tem. Porque aqui, se eu fosse o advogado diabo, eu ia dizer assim, ó, você não está nem preocupado nem com o processo, nem com o produto. Porque eu vou te cutucar com um monte de coisa do produto, que é o resultado aqui, a dissertação, né? E sugiro algumas alterações mesmo, estão aqui anotadas, depois eu encaminho para o Osmar para você. Mas o processo em si, ele é importante. Você tem isso que a gente não tem. A experiência de lá, de ter dado errado. Eu lembro da qualificação que você disse, lá justificou a quantidade de aulas, o que deu certo, o que não deu, que teria que remodelar, que teve uma ou outra alteração de cronograma, isso é difícil, teria que ampliar. Coloca isso lá no texto, tá? Então essa é a primeira questão levantada. Dos procedimentos para seleção aqui, então daí você depois repense se seria cabível, se é plausível você
tentar reestruturar e não dizer que é uma pesquisação, tá? E minha sugestão principal aí é você pensar e enfatizar as dificuldades no resumo, na apresentação do trabalho e na consideração final, tá bom? Agora, na apresentação e também no texto, ficou faltando, parece... Agora eu estou com internet em casa, eu estou assistindo os filmes. Tem filme aqui que passa, roda, que você fica uma beleza, mas sabe quando dá aquela travada na hora que... principal do filme? Eu li sua consideração final e eu queria ver o Jorge lá, que eu conheci na qualificação, que é um cara que todo mundo sabia que é um dos professores que estava mais distante da sede onde ele trabalha, e se esforçou, que ligou para mim, para a Fernanda, para a Suraya, para o Osmar, para o Glauco, para saber do início do programa, e não está você lá, né, na consideração final, dizendo dessas coisas, você até começou a mencionar aqui na apresentação, tá? E uma outra coisa pontual, que daí é crucial para vocês decidirem, né, e são só sugestões minhas aqui, para tentar clarear esse trabalho, melhorar esse produto, porque o processo é seu, né? Na página 34, você fala do procedimento de análise, verificação de hipóteses ou questões, descoberta do que está por trás do conteúdo manifesto, né? Eu me arrisco a dizer para você, talvez, do jeito que você está apresentando esse trabalho aqui, a sua hipótese está muito por cima respondida. E se fosse um caso de um trabalho que a gente soubesse que não tivesse tanto envolvimento, que foi construído a duras penas, remodelado, repensado, pensado muito fortemente, né, a partir dessa sua história pessoal, a gente até fala, tudo bem, passou, cumpriu, né, mas ele merece um pouquinho mais de atenção para se debruçar nisso. Talvez ou reestruturar a hipótese, né, uma hipótese mais concisa, ou verificar se essa hipótese que você criou lá, que eu acho bacana, aquelas duas, se você fizer uma coisa híbrida dela lá, né, uma junto com a outra, né, mais específica para o futsal, dizer isso no texto, talvez você consiga responder no texto de uma maneira melhor, na discussão e na consideração final, você possa até manter o TGFU Sport Education, entendeu? Mas você tem que dar força para o que é forte no seu trabalho, que é a dificuldade. Todo mundo vai, e aí talvez até dizer, ó, teve coisas interessantes que aconteceram aqui, né, que é o item que você mostrou na apresentação depois da dificuldade, né, coisas que foram construídas, mas o difícil é pegar a hora fora de aula para se planejar, para separar material, foi o que você falou para nós lá na qualificação, certo? E por último, te dizer que não é fácil, né, fazer uma dissertação, o texto final, nas cobranças aí de um mestrado profissional, e pensar num produto para isso, né? Então, pega de novo aquela frase lá, você tem que valorizar o seu processo e talvez reestruturar o produto na forma como você apresentou essa discussão. E aí são diferentes Jorges em diferentes momentos, né? Nesses 2 anos conturbados. Quem está a partir de hoje vai ser mais conturbado ainda, porque quando estava me preparando aqui, caiu mais um ministro, né? Então tem todo o envolvimento político, social, cultural. Como é que vai ser agora a reposição? Imagina um trabalho aí que eu tenho alunos de mestrado que não estão defendendo, tem alunos que, como é que vão fazer para, se você tivesse que fazer uma readequação, alunos que protelaram isso aí, de apresentar, como é que vai repor esse semestre, né? Então, a preocupação, acho que, do tema ele precisa ser mais destacado, e você não precisa desse escudão aí da pedagogia do esporte. Eu sou fã da pedagogia do esporte, não sei o que a Fernanda vai achar disso, né? Mas o Osmar e a Fernanda, a gente se conhece por aí, né, nessa linha da formação, do trabalho aí na pedagogia do esporte, mas eu acho que você pode abrir mão de um deles, pelo menos, dizer que foi aplicado e mostrar como você aplicou, porque eu tenho certeza que você aplicou mais do que isso que você mostrou aqui no papel, tá? Não entenda mal aí essas minhas críticas, são apenas algumas provocações aí para deixar o seu trabalho um pouquinho mais fluido, porque a hora que ficou fluido, ele parou de... Você me deixou na mão, caiu a internet. Eu fiquei... Pombas, o que ele tinha mais para contar? E só ele viu, tá? Basicamente é isso. Agradeço aí, estou à disposição aí para que vocês tiverem de dúvida e espero não ter passado do tempo aí. Vou fechar aqui o microfone. Obrigadão, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Rubens. Vou fazer alguns comentários e vou passar a palavra para o Jorge, né? Primeiro, eu quero agradecer muito, Rubens, sua atenção, o cuidado seu com o trabalho, desde a qualificação.
né? A leitura atenta, a sua vontade de contribuir com o trabalho, e eu sei o quanto que é duro, me colocando no lugar do Jorge, perceber que, assim, o trabalho, ele exige ali um investimento diferente daquele que a gente fez, muitas vezes, né? Então, assim, eu tendo a concordar com tudo que você falou, Rubens, tá? Eu quero ouvir um pouco do Jorge, que é quem viveu esse processo diretamente, né? E eu estou com o Jorge nisso, não posso me isentar. A gente está apresentando esse trabalho. Mas na minha percepção, a gente mirou numa coisa quando a gente começou a fazer o trabalho, e a gente insistiu nesse caminho, né? Mas o trabalho começou a levar a gente para um outro lado, e a gente não deu conta de virar para acompanhar. A minha sensação, Jorge, como orientador, foi essa. A minha sensação é que o que a gente apresentou como produto do seu trabalho é algo que a gente mirou desde o início e é o que a gente acreditava e gostaria de ter feito. Mas o Rubens está mostrando para a gente que o nosso trabalho virou para um outro lado e a gente não deu conta de acompanhar essa virada que ele deu, né? A gente continuou analisando aquilo que desde o começo a gente julgava que seria o ponto principal. E realmente o nosso trabalho não é um trabalho de pedagogia do esporte, é um trabalho de educação física escolar. Porque o Jorge não é um pedagogo do esporte, o Jorge é um professor de educação física escolar, né? Então, eu estou fazendo aqui a minha mediação, Jorge, mas gostaria de ouvir de você também, como que você vê, como que você dialoga com essas contribuições do Rubens e falar um pouco de como foi a experiência. Não precisa avançar muito não, Jorge, que a gente tem a Fernanda para ouvir ainda, tá? Mas fique à vontade. Não, primeiramente, agradecer, né, Rubens, né, que desde lá da qualificação, ele fala sempre isso, né, que eu liguei para ele para perguntar se ia acontecer mesmo o mestrado, se não ia acontecer, foi o primeiro contato que a gente teve, né? E, assim, as colaborações dele, de Fernanda, foram muito importantes, né, para a gente seguir, né, mas, como o Osmar falou, né, a gente foi seguindo um caminho que muitas vezes, eu inclusive cito isso lá no texto, muitas vezes a gente segue um caminho tendo um determinado objetivo, um pensamento do que vai acontecer, e aí muitas vezes não acontece da forma que a gente pensa. Então eu achei bem pertinentes as propostas, né, as sugestões de Rubens, anotei aqui algumas, vai ficar gravado também, né, Osmar? Eu anotei alguns aqui no papel, porque eu gosto também de estar já dando uma olhada, porque eu já vou pensando um pouco depois. Então, eu concordo, eu acho que a gente se perdeu um pouco ali na questão das hipóteses, né? Como o Rubens colocou, né? De reformular, a questão do processo, produto, eu anotei aqui também. Os problemas que vão acontecendo, né, na escola, né, essa turma que eu escolhi para trabalhar, que eu coloquei aquelas situações para ser uma turma grande e tal, né, que tinha uma quantidade de meninas maior, e que tinham problemas, né, relacionados às aulas mistas, mas também era uma turma que ela era mais, vamos dizer assim, menos indisciplinada. Ela era uma turma menos disciplinada. Só que o que aconteceu é que eles deram uma virada também. Eles se tornaram muito indisciplinados. Né? Tem até um fato que eu cito lá na dissertação, vocês devem lembrar, o Rubem deve lembrar, que eu falo de 2 meninos que estavam jogando pedra numa árvore e quebraram a janela lá do... Então, eu tive que lidar com essas situações, né? E como o Osmar falou aí, a gente acabou que a pesquisa foi indo para um lado e a gente não se deu conta, né? Acho que é isso, viu, Jorge? E acho que, assim, mais do que se eles compreenderam alguma demanda tática do jogo de futsal, né, a gente tem que olhar mais para os meninos jogando pedra na janela. Tá? É isso mesmo, Osmar, desculpa interromper. É isso que eu quero ouvir lá, ler no trabalho mais. Porque, de verdade, foi o 6º trabalho que cita Bogdan e Schaiklin lá, pelo blá, 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 sobre pesquisação. É a mesma frase ali. E a gente conhece uns 15 trabalhos da tática do vôlei, que é um jogo que não tem a invasão, tal, para esporte coletivo, tal. E falta isso, Jorge. O Osmar matou a pau aí. Tentar explicar. E o professor precisa entender que a mediação nem sempre tem que dar tudo certo. A gente está trabalhando com um rato de laboratório. O Instar lá,
20 que nadam lá na mesma hora, no mesmo dia, com a mesma alimentação. É isso. Desculpa interromper, Osmarzinho. Tá? Acho que é isso aí que é importante, né, Jorge? Que a gente vai ter que focar e investir mais um pouco de tempo para, desses limões que a gente tem, a gente conseguir fazer uma limonada mais saborosa. Mais alguma coisa para complementar, Jorge? Não, agradecer novamente a Rubens aí pelas sugestões, pela leitura dele, sempre, né, pontuando coisas importantes aí para o trabalho. Obrigadão. Legal. Eu que agradeço, obrigado. É importante a gente também chamar a atenção de quem está assistindo. Nem todo mundo tem o hábito de participar em banca. Tem muita gente aí que é do mestrado mesmo, né? Mas outros não, né? Que a fala da banca, gente, não é alguém que veio para ferrar com o Jorge, né? Porque às vezes fica essa impressão, né? Então tá, a Yasmília aí, a filha do Jorge, tá assistindo. Aí, pô, vocês estão batendo no meu pai, meu. Vamos defender meu pai aí, né? E a intenção não é, de maneira alguma, desqualificar o Jorge ou o trabalho do Jorge, é ajudar, tá? É por isso que a gente chamou essas pessoas, porque a gente confia neles. A gente não chamaria alguém para derrubar, alguém para sabotar, né? A gente chama alguém que a gente considera que pode contribuir com o trabalho, por isso que Rubens e Fernanda foram aí as nossas escolhas, certo? Então, eu vou passar a palavra agora para a Fernanda, tá? E aí depois a gente volta a conversar um pouquinho. Fernanda, muito obrigado, viu, Fernanda, por ter aceitado participar da banca do Jorge. Vou fechar meu microfone. Tá bom, Osmar. Estão me ouvindo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu que começo agradecendo a vocês, a menção do Osmar aí na minha participação no PROEF, né, Osmar? Muito obrigada, você sempre foi o grande parceiro, a pessoa para quem eu recorria, você e o Rubens, me apoiaram lá nas minhas emboscadas, lá no Combraça, em Goiânia. Realmente eu tive um período delicado aí à frente do PROEF, mas estou muito feliz. Acho que vale mencionar que em algum momento eu pensei em desistir do programa, né? Eu falava assim, não, vou formar a primeira turma e vou cumprir com a minha obrigação e vou sair fora. Mas depois, né, de olhar para esses professores, de ler esses trabalhos, de conviver com eles, eu falei, gente, para tudo, né? É aqui que eu tenho que ficar. Então, acho que, nossa, valeu super a pena, né? E você tem toda a razão. A Soraya foi muito criticada por ter colocado o carro na frente dos bois, mas se ela não tivesse colocado o carro na frente dos bois, hoje eu não estaria aqui participando da minha primeira banca de defesa do mestrado profissional, né? Então, além de toda a saudade que a gente sente dela, esse agradecimento sincero e o reconhecimento da luta que ela travou na educação física escolar e que a gente pode dar sequência agora, né? Muito obrigada mesmo. Então, vamos falar para o Jorge agora, né, Jorge? Eu acho que eu já falei isso na qualificação. Para mim, você vai ser, assim, um dos caras que a gente vai lembrar da primeira turma. Pô, era o cara da Bahia que ia fazer aula em São Carlos, mas como assim? Né? Então, acho que você tem que ter muito orgulho dessa trajetória. A gente sabe que não é fácil, né? Lendo o seu trabalho e pensando na carga horária que você tem, eu fiquei lembrando da época que eu fiz o mestrado, na época eu também atuava na educação física escolar. É difícil, é muito difícil. Para mim, o mestrado foi uma experiência mais difícil que o doutorado, apesar de que no doutorado a minha filha era pequena, ainda assim, para mim, o mestrado foi mais difícil. Então, dizer que a gente reconhece todos esses esforços, né? Não só do Jorge, mas todos os professores que estão nesse programa. A gente entende que não é um mestrado acadêmico, que, de fato, a dissertação, o trabalho que vocês vão apresentar, ele não vai ter as mesmas características e a gente nem deseja que seja igual o trabalho acadêmico, né? Então, nesse sentido, eu acho que vocês precisam ficar tranquilos, assim, olha, a gente entende as dificuldades, né? Talvez para uns ainda seja pior do que para os outros, mas todos estão passando por isso nesse momento. Então, é óbvio que os trabalhos vão ter aí pontos a serem levantados nesse momento, né? E é para isso que a gente está aqui,
né? Mas então eu já começo dizendo o seguinte, olha, a gente de fato reconhece todo o esforço e você tem um trabalho, né? Acho que faltam algumas coisas, mas se você tiver disposto também a trabalhar mais 60 dias, Jorge, e é o que o Rubens pediu, e é o que eu vou pedir, e acho que o Osmar vai concordar, você tem potencial para melhorar esse trabalho, tá? Tem potencial, ok? Bom, no final eu quero que você me responda uma pergunta, que era para ser feita agora no começo, mas eu não vou interromper a minha fala nesse momento. Eu gostaria que você apresentasse uma avaliação sobre esse trabalho, né? O Osmar já falou um pouco sobre isso, vocês tinham uma expectativa inicial, que me parece mudou um pouco ao longo aí da trajetória, até culminar nesse trabalho. Então, qual que é a sua própria avaliação desse trabalho final? Né? Você ficou satisfeito com os resultados? Era isso mesmo que você esperava? O que você quer falar sobre isso, tá? Porque a minha impressão foi a seguinte, a hora que eu terminei de ler, eu falei assim, gente, peraí, tá faltando coisa aqui, né? De fato, Jorge, aquilo que você promete no título e no objetivo da pesquisa não está combinando com os resultados, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Rubens, ele fez uma avaliação, assim, com uma precisão cirúrgica do seu trabalho, né? Ele falou das hipóteses, foi uma das primeiras coisas também que me incomodou no trabalho. Você tem hipóteses que você não dá conta de lidar com elas até o fim do trabalho, né? É um trabalho de gênero, das questões das meninas nas aulas de educação física mesmo, muito mais do que dos modelos, né? Então, acho que isso, assim, é unânime, ninguém vai discordar, tá bom? Eu quero falar primeiro sobre um aspecto que eu já tinha mencionado na qualificação, Jorge, que é a questão da escrita, né? E aí o Osmar, ele vai ter que concordar comigo, porque todas as bancas que o Osmar participa dos meus alunos, ele fala assim, gente, provavelmente essa é a leitura mais importante que vão fazer do trabalho de vocês, porque é a defesa, né? Então, o Rubens já falou, tem problemas de formatação, e mais do que isso, de novo, você usa 3 modos de escrita. Lembra que eu falei isso na qualificação? Você usa modo impessoal, você usa a primeira pessoa do singular, e você usa a primeira pessoa do plural, né? Então, Jorge, assim, ó, outro dia, a Adria estava assistindo uma das bancas, acho que de São Carlos mesmo. E ela falou assim, Fernanda, sabe quem estava lá na sala? O Alisson que acho que está agora aí na sala. Ela falou assim, ele não foi seu aluno? A Adria não conhece o Alisson pessoalmente. Mas por que ela conhece o Alisson? Porque eu passei a dissertação do Alisson para os meus alunos lerem. E é isso que o Osmar vai fazer com o seu trabalho. Esse trabalho agora, por ser da primeira turma, ele vai se espalhar, Jorge. Imagina o tamanho da responsabilidade que você tem de deixar isso redondinho, né? Então, tem que arrumar a formatação, tem que ter uma escrita mais fluida, não que a sua escrita seja ruim, ela é muito clara, tem até poucos erros, né? Mas esse, por exemplo, da questão do modo de escrita, a gente já tinha falado na qualificação, e você não foi atento. Então, isso é algo que precisa mudar. Nesses 60 dias, você tem que passar uma peneira aí no trabalho e lidar com isso, tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero levantar. Agora eu vou de ponto em ponto. Eu percebi que vocês alteraram o título em relação à qualificação, né? Não sei como que vai ficar, acho que esse ficou melhor. Eu gostei mais desse do que do primeiro, né? Porque o primeiro falava... Ah, não, peraí. Na qualificação, o título era Teaching Games for Understanding Sport Education e a percepção de sucesso e participação de meninas nas aulas de educação física. E agora vocês colocam assim, impactos do TG... Não, acho que não tem impactos. Eu não observo impactos do TGFU e do Sport Education nos resultados que você traz. Acho que a percepção de sucesso das meninas ainda faz mais sentido, Osmar. Acho que, de alguma forma, vocês vão ter que repensar um pouco. Focar na participação, nessa percepção das meninas e menos no impacto. Porque os resultados não trazem impactos do modelo, não trazem. Eles têm muito mais uma discussão mesmo da participação das meninas, as próprias meninas duvidando, às vezes, da capacidade delas, né? Eu acho que tem coisas muito ricas ali
que você discute muito mais do que os modelos, assim como o Rubens já apontou muito bem, tá? O resumo também foi uma parte que eu achei que precisa melhorar. Acho que já melhorou bastante em relação à versão da qualificação, porque eu já tinha pegado no pé do resumo. Só que eu tenho algumas dúvidas sobre algumas coisas que vocês apontam. Olha só. Tem um trecho lá que fala assim, mostrando que elas têm a capacidade de praticarem o esporte que quiserem. Veja, Jorge, mas a sua investigação foi sobre futsal. Que dados a sua pesquisa traz que te leva a afirmar que essas meninas têm capacidade de praticar o esporte que elas quiserem? Eu acho que não. Eu acho que é o tipo de afirmação muito forte para aparecer no resumo, tá? Eu acho que não. E o último parágrafo, na minha concepção, ele está repetindo esse. Você fala, você está endossando ali, né, o que você já tinha escrito anteriormente. Então, acho que é muita coisa, não dá. Você afirma sobre o ensino do esporte na escola. Aí, em vez de falar do futsal, você vai falar sobre o ensino do esporte, de como os modelos, você conclui que os modelos podem mesmo ajudar no ensino do esporte, mas não foi isso que você avaliou, Jorge. Você avaliou o ensino do futsal, tá? Então, acho que essa generalização, você não tem dados que sustentem esse tipo de afirmação. Então, cuidado, porque o resumo, ele é a apresentação do seu trabalho. Quem vai ler vai pensar, nossa, então o cara descobriu que, pô, as meninas podem praticar o que elas quiserem. Não, o trabalho não está afirmando isso, tá? É um grupo de meninas em uma determinada realidade com o futsal, tá bom? A introdução, para mim, também está muito rápida. Você problematiza apenas a questão da pouca inserção das meninas nas aulas de educação física e nas práticas corporais de modo geral. O que parece que é o mote do seu trabalho. Ok, mas daí quando a gente olha para o objetivo, o que tem lá? Os modelos da pedagogia do esporte. Eu acho que eu já tinha falado isso também na qualificação. Já tinha falado que eu coloquei no meu parecer aqui, ó. Então, o quanto essas abordagens de ensino, elas realmente podem contribuir. Por que você escolheu essas e não outras, né? Talvez essa pergunta não faça mais sentido se você vai né, minimizar as abordagens agora dentro do trabalho. Mas, de fato, na introdução, você não explica isso, né? Então, eu acho que, dependendo agora das escolhas que você fizer, você tem que justificar um pouco melhor, porque do jeito que tá, você problematiza a questão das meninas, ok, mas nada dos modelos, né? E aí vocês vão ter que tomar essa decisão sobre os modelos, tá bom? Sobre a fundamentação teórica, o que eu percebi? Que você alterou lá os títulos dos subtópicos, eu tinha feito essa indicação na qualificação, consideram que de fato ficaram mais adequados. Você incluiu novos referenciais também relacionados às abordagens da pedagogia do esporte. Eu identifiquei, inclusive, trabalhos dos meus orientandos, né? Achei muito legal da sua parte. Procurar trabalhos mais recentes e fazer essa inclusão, tá? Então, acho que a parte de fundamentação teórica, de fato, ela melhorou em relação ao que tinha na qualificação, e assim como o Rubens apontou, ela é realmente a parte mais forte, talvez, do trabalho nesse momento, ok? Vou para o percurso investigativo agora, tá? No universo da pesquisa, Jorge, eu senti falta de mais informações sobre a escola, né? Foi uma cobrança que eu fiz dos meus orientandos. Bom, aonde que vocês dão aula? Qual é a infraestrutura? Quais são os materiais? Em dado momento nos resultados, você vai falar sobre as dificuldades das aulas de educação física na escola, mas no universo da pesquisa você não fala onde que você dá aula, que espaço que você tem, quais são as condições, né, se tem material, se não tem, né, depois na imagem eu vi que é uma quadra descoberta, tal, isso já poderia ser colocado lá no universo da pesquisa, para que o leitor, ele já tenha uma dimensão do local onde esses dados foram construídos, tá bom? No tópico 3.4, procedimentos para coleta e seleção de dados, você faz uns parágrafos lá para apresentar os temas das aulas. Jorge, para o leitor ficaria muito bacana um quadro,
tá? Um quadro com essas informações, os temas das aulas, você faz um resuminho ali. Aula 1, o tema e o que foi trabalhado. Coloca isso num quadro, tá bom? Acho que vai ficar bem bacana para quem está visualizando essa informação ao ler o seu trabalho. Eu lembro que na qualificação também, sobre os procedimentos de análise de dados, eu falei assim, Jorge, você vai fazer, como que chama? Análise dos dados com é Bardan que você usa, né? Como que chama? Análise de conteúdo. Análise de conteúdo. Eu falei assim, Jorge, você vai mesmo fazer análise de conteúdo? Não, vou fazer. Na hora eu nem lembro se você falou que ia ou não ia, mas aí eu percebi que você fez. Só que você descreve brevemente como foi esse processo, Jorge. O que você usou? Você usou planilhas para fazer, para chegar nessas 3 categorias? Eu acho que você tem que mostrar para a gente. Né? Então, se fez planilha, printa a planilha e pum, tá aqui, ó, na fase 1 foi assim, na fase 2 assim, na fase 3, até chegar nas 3 categorias, porque da forma como tá muito raso, assim, não dá para entender de que forma você chegou nessas 3 categorias, tá? Então, fica aí como sugestão também. Uma coisa que me incomodou um pouco também foi o seguinte, ó, no resumo você aponta aqui, os dados da pesquisa, as rodas de conversa e diário de aula foram parcialmente transcritos. Falei, gente, como assim? Parcialmente transcritos, né? Dando ênfase em trechos que se relacionassem ao tema da pesquisa. Tá, mas a pergunta é, tinha tanto dado que não deu tempo de transcrever tudo, né? O que aconteceu? Ou, por exemplo, e ainda assim, o diário, acho que é a transcrição, porque o diário já sai pronto. Então, o que foi parcialmente transcrito foi só as rodas de conversa, certo? E aí, por quê? Porque eram muito longas, e aí você, pum, vou direto no assunto. Eu achei que fica, assim, do ponto de vista metodológico, fica um pouco delicado você declarar que transcreveu parcialmente, porque, sabe, eu entendo que você é o pesquisador, é você que fez o filtro, mas e quem garante que nas outras partes também não tinha coisa importante? Eu não sei, Jorge, para mim ficou estranho, tá? E aí uma outra pergunta também que eu deixo para você responder no final. Você fez um roteiro para esses diários, né? O preenchimento, ele ocorreu com base em alguns elementos pré-determinados ou não? Eu não lembro se a gente conversou sobre isso na qualificação, mas os meus anos de experiência e os trabalhos que eu tenho orientado mostram que cada vez mais a gente precisa de um roteiro para os diários. Porque senão, né, fica aquela coisa ali, às vezes um pouco solta, você foge do foco, né? Um diário, no seu caso, tinha que prever as relações das meninas, os comentários dos meninos, o desempenho das meninas nos modelos, o desempenho, né, de todo mundo, enfim, algumas coisas pontuais. Então, eu quero saber se você fez, se você tinha um roteiro para o diário ou não, se foi livre mesmo. Bom, em relação aos resultados, a hora que eu terminei de ler, Jorge, eu fiz o seguinte, olha só, que chata. Eu fui contar as páginas para saber a ênfase que você tinha dado aí para cada uma das categorias. E aí eu percebi que na categoria 1, que foram as dificuldades e desafios, você escreveu 6 páginas e meia. Na categoria 2, que são as conquistas e superações vivenciadas pelas meninas, que, pô, legal, vamos ver, né? Então, quais são os resultados positivos? São só 4 páginas e meia e tem 3 imagens. E aí, na análise que você faz sobre o seu próprio olhar, são 7 páginas. Aí eu falei assim, gente, mas calma, tem muito mais ponto negativo aqui do que ponto positivo, Jorge. Aí eu falei, mas por quê? Né? Por que isso? Então, me incomodou um pouco, né? Só teve coisa ruim no trabalho? Tudo bem se só teve coisa ruim também, né? Mas será que... E também eu acho que a maneira como você organizou as 3 categorias, eu acho que não... A minha sugestão é a seguinte, na terceira categoria, acho que no segundo e no terceiro parágrafo, você apresenta resultados que são fulcrais para a compreensão do seu trabalho. Você afirma o seguinte,
Esses alunos, até então, eles não tinham aulas de educação física com professores especialistas, estou correta? Sim. E a aula era futebol para os meninos e baleado para as meninas, certo? Jorge, isso é uma informação fundamental para a compreensão do porquê que pode ter tido tanto resultado negativo no seu trabalho. Né? Então, isso tem que vir, pum, de cara para o leitor. A hora que eu li isso, eu falei, gente, como assim? Né? Então, quer dizer que eles não tinham aula de educação física? E aí o Jorge vai querer resolver tudo numa unidade didática de futsal com 2 modelos da pedagogia do esporte? Jorge, é muita coisa, né? Então, a minha sugestão era, ou você muda, joga esse tópico aí do seu olhar como o primeiro, e aí talvez traz os pontos positivos primeiro e depois os negativos, ou você começa já com essa informação, porque isso ajuda muito o leitor a compreender tudo que se apresenta como resultado. Tá bom, querido? Acho que essa mudança, ela é muito importante para o seu trabalho, tá? Eu também achei um pouco estranho você não ter feito um tópico de resultados e discussão. Você vem do tópico 3, que é o percurso metodológico, para o tópico 4, já com um título, dificuldades e desafios enfrentados pelas meninas. Aí você segue os 5 e o 6, e aí o 7º são considerações finais, né? Acho que é uma sugestão, assim, também de formato. Um tópico de resultados e discussão, e como subtópicos, as 3 categorias que você encontrou, tá bom? Agora, sobre o tópico 4 aqui, deixa eu ver. Outra coisa também, Jorge. Esteticamente, tá? Para quem lê, os seus resultados não estão organizados. Por quê? Nesse primeiro tópico, em algumas páginas, você começa você faz um parágrafo, para que o pessoal de casa entenda. Como é que o Jorge faz? Ele faz um parágrafo grande, colocando os trechos dos diários, ou dos relatos dos alunos. Mas é tudo emendado. É tudo emendado. Ainda nos primeiros, você estava colocando em itálico. Aí depois você abandonou. Então, ficou tudo corrido, Jorge. Para os meus alunos, o que eu peço? Mas é óbvio que é uma decisão de vocês, né? Que as falas, elas ocorram da mesma maneira que como você formata uma inserção direta no texto lá, um recorte direto, como que chama isso? Uma referência direta no texto. Recuado com letrinha menor. E aí você vai colocando isso em forminha de diálogo ali. Eu acho que para o leitor é muito melhor para visualizar, tá? Então, a minha sugestão é que esteticamente você reorganize essas falas, porque elas estão tudo misturadas ali. É um parágrafo de fala, um parágrafo de análise. 2 parágrafos de fala, mais um parágrafo de análise. E aí a gente fica meio perdido no texto, tá bom? O Rubens já falou sobre isso, né? A minha análise é exatamente a mesma. Nesse tópico, por exemplo, você menciona uma única vez os modelos de ensino usados, que são o TGF e o Sport Education, né? Mencionando, inclusive, nesse tópico, que um aluno faz uma referência negativa, né? O aluno pergunta, vai ser daquele jeito, de novo, alguma coisa assim. Aí a minha pergunta é, Jorge, não houveram outros questionamentos sobre os modelos, né? Não apareceram desafios e dificuldades sobre os modelos? Porque, veja, nesse tópico você aponta os desafios e dificuldades relacionados à inserção das meninas. E sobre os modelos, não tem esses dados? Né? Então, eu fiquei com essa dúvida, tá? Aí vem o tópico de conquistas e superações vivenciadas para as meninas. Como eu disse aqui, é o tópico mais curto. Parece que as conquistas e superações foram menores do que as dificuldades e desafios. Tudo bem, não tem problema, né? Desde que esses dados sejam, de fato, bem analisados, bem discutidos. A pesquisa é isso. A gente não está aqui para mostrar um mundo maravilhoso. A gente está aqui para mostrar a verdade. Olha, realmente, gente, é difícil lidar. Jorge, eu vou te dizer, nós implementamos uma pesquisa aqui em Rio Claro com o ensino médio, nos 2 modelos, por 3 anos. Jorge, para mim, qual é a conclusão da pesquisa? Ensinar esporte é fácil, o duro é ensinar valores. A gente tinha os mesmos problemas de gênero aqui no ensino médio, né? As meninas têm dificuldade de inserção. Então, foi muito bacana, eles aprenderam a jogar direitinho tudo que a gente propôs. Mas o difícil é ensinar valores, né?
Então, por isso que tem tanto resultado aí pouco positivo, vamos dizer assim. Mas tudo bem, desde que você analise isso adequadamente, tá? Uma coisa que me incomodou um pouquinho, Jorge, mas daí pode ser uma chatice minha também, na página 46 você afirma assim, ó, foram as que mais participaram dos treinamentos, você está falando das meninas, então, foram as que mais participaram dos treinamentos, TGFU, e dos jogos do campeonato, Sport Education, você deve estar falando do desempenho dela. Eu não gostei do termo treinamentos, Jorge. Por quê? Porque o objetivo da aula de educação física é ensinar, é promover vivência, promover conhecimentos, é refletir sobre valores e atitudes, não é treinar, né? Então, acho que, assim, destoa um pouco até de tudo que é aquilo que a gente discutiu nas aulas, dentro do programa, tá bom? Pode ser chatice minha, mas acho que não precisa falar de treinamento, porque é aula, né? É aula de educação física, tá? E aqui, novamente, o tópico acaba e a gente fica pensando assim, bom, se esses modelos contribuíram para melhorar o engajamento e a aprendizagem das meninas no futsal, porque, de fato, você não mostra como, né? Eu lembro que aqui em Rio Claro, quando eu observava as aulas, por exemplo, uma coisa que era muito nítida aqui, quando as meninas participavam dos mini-jogos dentro da proposta do Teaching Games, era lindo. Todo mundo participava, elas conseguiam jogar, eles estavam dentro da própria equipe, era muito bacana. Quando ia para o campeonato, Sport Education, aí ferrava tudo, né? Então, aí já não tinha mais respeito nenhum, as meninas não conseguiam, os meninos não passavam a bola e tudo mais. Mas veja, era uma diferença muito grande, né? E aqui você não traz dados que mostram isso, tá? Então, eu não sei se tem esses dados ou se não tem, aí depois você pode falar um pouquinho mais também. Eu senti falta de opiniões dos alunos a respeito dos modelos, tá? Você condensa aí as suas impressões no tópico número 6, né? O olhar do professor sobre os processos e os alunos. Eles não tiveram opiniões? Né? Foi a primeira vez que você usou com eles? Você já estava no final do ano. E eles, né? O que eles falaram sobre esses assuntos aí? Aí aqui eu falo de novo que o segundo e terceiro parágrafo desse tópico são reveladores e fundamentais para compreensão e interpretação dos resultados. Então, isso aí, pum, tem que aparecer lá no começo, tem que subir. Na página 49, você faz uma afirmação assim, ó. No jogo final, já notei uma pequena melhora, mas ainda nota-se uma grande discrepância entre o conceito de jogo dos meninos, acostumados à prática do futsal, e das meninas. Eu fiquei confusa com esse termo conceito de jogo. Você está falando da prática mesmo do jogo, ou você está falando de uma dimensão conceitual de jogo? O que você quis dizer com esse conceito de jogo, tá? Fica aí como sugestão para você deixar mais claro no texto. Os trechos dos diários, Jorge, para mim, eles estão muito longos nesse tópico, e alguns deles não é seguido de análise e discussões, tá? Então, para mim, faltou também análise e discussão dos dados que você traz. Por exemplo, na página 53, você tem lá um parágrafo bem grande, trazendo resultados sobre as dificuldades dos alunos com a arbitragem. E você simplesmente, pum, passa adiante. Você não fala sobre isso. Então, era momento aí de entrar com o Sport Education, falando dos papéis, a arbitragem é prevista. O que você fala do Sport Education? Que provavelmente o fato de você não ter conseguido feito aulas por fora ali com eles, momentos, essa classe, para eles aprenderem, aí eu entendi que estava relacionado com a arbitragem, dificultou a implementação. Ok. Mas não vai falar nada, né, das dificuldades desses alunos sobre arbitragem. Então, você tem que voltar para o texto, Jorge, e extrair mais, né? Cadê o Jorge aqui? Né? Bom, o que aconteceu aqui? Quem é que fala sobre isso? Quem também teve? Tem os meus alunos lá. Os trabalhos que você cita, inclusive, lá na revisão, no último tópico da revisão, te ajudam a discutir esses dados aqui, Jorge. Então, você não conseguiu, não sei se não faltou fôlego, depois você pode falar sobre isso também. Mas tem dado aí que não está analisado, tá?
E aí, aqui eu vou, no final desse tópico, e também são trechos que você retirou e que você mostra na sua apresentação, você faz afirmações que eu acho que você tem que repensar, tá? Por exemplo, ó, a partir dessas análises, pode-se concluir que o TGFU e o Sport Education contribuíram para o processo de ensino e aprendizagem do futsal pelas meninas e para que houvesse uma mudança de opinião sobre existirem... Só que você não mostra como que os modelos fizeram isso, Jorge. Você teve essa percepção porque você é o professor da turma. Eu não estou discutindo isso, tá? Mas assim, o trabalho não mostra como, né? Então, repensa algumas afirmações que você traz, tá bom? As que estão lá no resumo, outras que eu marquei aqui e que eu vou mandar para você. Para finalizar, considerações finais. Para mim, é um dos melhores tópicos do trabalho. O Rubens falou que faltou presença autoral. Nisso eu concordo com ele. Faltou o Jorge. Mas, por incrível que pareça, para mim, nas considerações finais, você conseguiu agrupar os resultados de forma mais compreensível para o leitor do que na descrição e na análise dos resultados, tá? Você faz um apanhado ali, ou seja, você mostra que você entendeu o que aconteceu no trabalho. Faltou isso aqui melhorou, mas isso não está aparecendo lá para a gente que vai ler, né? Então, acho que você precisa voltar um pouco para o texto nesse sentido, tá? E aqui, de novo, o que eu reparei? Quando você vai apresentar esses resultados nas considerações finais, você já começa pelas dificuldades, né? Então, será que precisa? Não sei, Jorge, né? Acho que tem coisa bacana no trabalho que você podia jogar em primeiro lugar. Teve mais dificuldade? Me parece que sim. Mas também teve coisa legal. Não dá para começar por elas, né? Fica aí a minha pergunta, tá? Então, assim, ó, se eu tivesse que bater o martelo aqui e falar para você e para o Osmar, olha, precisamos de ajustes em tais pontos. Eu indicaria, precisa de ajuste no resumo, precisa melhorar a introdução e precisa rever esses resultados. Tá bom, meu querido? Assim, de forma bem direta, tá? Eu passo a palavra para vocês agora, me desculpem se eu me estendi demais. E eu espero, de fato, Jorge, que você receba os meus comentários como contribuições para o trabalho. Como eu disse, nada, absolutamente nada, vai tirar os méritos da sua trajetória nesse mestrado profissional. E nem do seu trabalho, porque tem resultados muito interessantes. Mas a gente quer ver eles mais e melhor. Tá bom, querido? Obrigada. Obrigado a você, Fernando. Muito obrigado, Fernando. Vou fazer igual o Heraldo Pereira, do jornal lá da Globo News. Fernanda Moreto, sempre com as suas contribuições importantes sobre a pedagogia do esporte e a educação física escolar. Uma honra, obrigada, viu? Legal, Fernanda, muito obrigado. Acho que tanto você como o Rubens, né, muito alinhados ali em muitos dos pontos, e acho que vocês mantiveram ali a coerência de tudo aquilo que vocês já tinham falado para a gente na qualificação, né? E muitas das coisas que vocês falaram na qualificação, eu falei para o Jorge, Jorge, você vai apanhar por causa disso, cara. Você precisa melhorar isso daqui. Você vai apanhar por causa disso. Ó, Fernanda te pediu isso, Rubens te pediu isso. Tem que fazer. Algumas coisas ele conseguiu fazer, porque eu dei uma apertada nele e falei, ó, Fernanda pediu para você dar uma lida no trabalho dos orientandos dela, cara. Você não colocou nada aqui, os caras estão falando da mesma coisa que você não vai colocar? Aí, aos 47 do segundo tempo, ele pegou lá para ler o trabalho do Matheus, pegou para ler o trabalho da Karina, e aí conseguiu colocar alguma coisa, né? Mas, certamente, todas as contribuições que vocês colocaram aí vão fazer a gente repensar esse caminho, né, Jorge? Essa nossa guinada ali que a gente acabou dando, como eu disse ali, que perdemos um pouquinho o foco. Então, eu vou conversar com a Fernanda, conversar com o Rubens, nós vamos ter a reunião daqui a pouco e vamos ajudar a pensar um pouco esses caminhos. Preciso também da ajuda deles. A banca é muito importante nesse momento. Jorge, a Fernanda fez algumas perguntas, te pediu algumas explicações. Inclusive, Jorge, eu gostaria que você mesmo contasse para eles que ali no meio do caminho teve problema até de perder os dados das filmagens que você estava usando como registro, né? Então, não lembro quantas aulas você já tinha me dado quando você me mandou uma mensagem, falando, Osmar, ainda não transcrevi e perdi tudo que tinha no celular.
né? Então, aí que eu te dei falei assim, Jorge, senta e escreve um resumão de tudo que aconteceu até agora que você tem na memória, porque não dá para voltar e dar aula de novo. Então, conta para eles um pouco dessa história e acho que conversa um pouco com o que a Fernanda te pediu aí, por favor. Vou fechar aqui o meu. Agradecer novamente a Fernanda, né, sempre trazendo muitas contribuições importantes. Teve esse problema mesmo, né? Eu tive um problema com o celular, e eu estava fazendo as gravações das rodas de conversa com o celular, e acabei perdendo alguns dados, né? A sorte é que eu já tinha escrito alguma coisa no diário de aula, né? Você perguntou até a questão do diário de aula, se eu tinha um roteiro, né? Então, eu segui mais ou menos aquilo que está no apêndice lá com as aulas. Então, eu introduzia a aula que ia ser dada, né, na roda de conversa inicial, e fazia a gravação, aí eu sugeria para eles a questão das regras, como é que ia ser, né, dos jogos reduzidos, e já soltava uma questão disparadora lá relacionada ao gênero, né? E aí, na roda intermediária, que era de conscientização tática, eu fazia isso também, e aí ia fazendo isso. Então, eu seguia aquele roteiro ali, já com as perguntas. Agora, assim, às vezes surgiam, né, como até falei na apresentação, surgiam alguma coisa da aula anterior, teve um fato da aula anterior, aí eu acrescentava isso, né, nas perguntas que eu fazia. Então, eu perdi mesmo esses dados, aí o Osmar disse, pô, senta aí e vê o que se lembra, a sorte é que eu tenho uma boa memória, aí lembrei de muita coisa, porque tem coisas que os meninos falam assim que ficam marcadas também na mente da gente, né? Principalmente quando são coisas relacionadas ao tema que a gente está abordando. Então, você falou a questão das dificuldades que eu não falei, né, no início, eu acho que a questão do percurso investigativo, né? Colocar mais informações sobre a escola. Né? Então, minha escola, a parte de educação física lá é muito carente. Inclusive, todo o material que eu utilizei para fazer a pesquisa fui eu que comprei. Então, eu comprei as bolas de futsal, eu comprei as mini trabs lá, né? Eu fiz todo. Porque a escola não tem nada. E no final eu doei para a escola. Doei tudo para a escola. Porque é muito carente, né? Nossa quadra não tem cobertura, o alambrado é todo furado, a bola cai constantemente num condomínio que tem ao lado, né? Que foi esse condomínio que o menino jogou a pedra lá e quebrou a janela. Então, a gente tem esses problemas, né? Inclusive, no decorrer da pesquisa, eu tive que mudar a ordem das aulas. Eu estava fazendo o TGFU numa aula que era no quarto horário, né? Depois do intervalo, e fazia o Sport Education numa primeira aula, que é o primeiro horário, né? Um horário com sol, assim, né? Sol da Bahia. E aí eu tive que trocar, por quê? Qual a dificuldade que eu estava tendo? É que quando a gente ia fazer o Sport Education, normalmente o tempo todo eles pediam para parar o jogo para sair para beber água. E aí a gente não fluía, né? O jogo não fluía. A gente queria observar como é que estava a fruição do jogo, como é que eles estavam. E aí não dava. Aí eu troquei e funcionou melhor. Então, eu achei que não sei mais, não me lembro mais o que foi que a Fernanda perguntou aqui, ela perguntou do diário de aula, né, se tiveram, a questão de transcrever parcialmente, né. Na verdade, a gente entrou num consenso, assim, eu e o Osmar aqui, que não transcrevesse tudo, porque tinha muita informação, né, e que tinha muita informação que não era, assim, muito pertinente em relação ao objeto do estudo. Ô, Jorge, deixa eu aproveitar e entrar nessa parte. Na realidade, para além disso, Fernanda e Rubens, né, o que aconteceu é que foi 47 do segundo tempo, né, que o Jorge acabou ali tendo prejuízo nessa parte da análise, principalmente por conta dele ter deixado muita coisa para a última hora. Né? Então, a realidade é isso. E aí, até uma coisa que eu aqui elaborando melhor, eu acho que a gente tem que justificar isso e ser honesto, né, de falar que você fez uma coisa que eu acho que não desmerece o trabalho e que eu acho que a gente tem que assumir também como
procedimento de análise. Eu não preciso ficar lendo as transcrições. Se eu ficar escutando várias vezes um áudio e falar, opa, essa parte é importante, eu vou transcrever essa parte. Mas você tem que deixar claro que você fez a análise a partir de escuta de áudios. E você ficou escutando os áudios, selecionando os trechos, levando... porque não faz diferença se eu selecionei aquilo que eu li ou aquilo que eu ouvi, né? Faz diferença você falar assim, ó, vou deixar tudo como apêndice para que seja consultado, que não é o caso, não estão como apêndice. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que foi feito dessa forma. O outro ponto que a Fernanda pegou no seu pé, que eu acho que é importante a gente rever, é quando você usa a Bardan para tratar de análise de conteúdo. Porque realmente todo mundo fala isso, mas na hora do vamos ver, por mais que você fale assim, eu li, né, e aí quando eu falo, peraí, tem coisa que não estava escrito. Eu fiz a análise do áudio. Né? Então, aquela história da pré-análise e tudo mais, aquilo, eu acredito, Jorge, que não foi bem à risca daquela maneira como o Bardan propõe. Então, talvez a gente tenha que pensar em uma análise para a criação de categorias um pouco mais flexível. A gente não precisa ser tão ortodoxo, né? De falar, não, a gente seguiu o Bardan, fizemos a leitura assim, depois nós fizemos isso, depois nós fizemos aquilo, né? Porque isso não torna o seu trabalho melhor ou pior. O que eu acho que pode ser um problema para a gente é a gente falar que a gente fez uma coisa, que a gente tentou fazer, mas não foi exatamente aquilo. Pensa nisso também, não sei, pode conversar um pouco sobre isso também. Acho que sim. Correto. Olha, o que eu ia dizer é o seguinte, dentro da pesquisa qualitativa, encontrar essas categorias de forma indutiva é uma coisa tranquila. Né? É exatamente o que o Osmar falou. Só não dá para dizer que fez isso se não fez. Né? Então, eu entendo que teve análise. Né? Vocês não tiraram isso da cartola, ok. Mas foi um processo muito mais indutivo, talvez, a partir dessas leituras, do que, de fato, aqueles processos da Bardan, gente. Porque quem usa Bardan mesmo, demora, assim... o Alisson tá aí, não me deixa mentir. Quando ele foi atrás da Larissa para ele fazer análise de conteúdo, ela falou que demorou 2 anos para fazer análise de conteúdo do doutorado dela. Então, quer dizer, é demais, e nem quero, por isso que eu falo assim, ó, pensa bem, se é isso que você vai prometer, porque é complicado, né? Então, Jorge, tem outras propostas metodológicas mais, né, indutivas ou intuitivas para a pesquisa qualitativa, que não vão deixar você numa saia justa aí, né? Então, a minha sugestão é essa mesmo. Só falar a verdade verdadeira, né? É isso que o Osmar tá falando, de ter ouvido os áudios, acho ótimo, é isso mesmo. Gente, é uma loucura transcrever tudo, é muito material. Mas é só contar o que aconteceu de verdade. Beleza. Perfeito, obrigado, viu, Fernando? Mais algum ponto, Jorge? Eu queria só endossar isso que a Fernanda falou. Acho que talvez é pensar se precisa dessa pompa toda de pesquisação, ainda mais com essas tidas falhas do processo, tá? É a mesma coisa que você fazer toda uma fase de analogia aqui, por causa de mãe e pai que estão morando comigo aqui. Então, assim, fazer um bolo de fubá bem feito, ao invés de comprar aqueles bolos com glacê de programa de, sabe? Faz um bolão de fubá bem... Então, diz assim, ó, fizemos isso, foi indutivo. O Osmar fez a disciplina lá quando a gente fazia com o Josimar, na época de etnografia, Osmar. Pesquisas do tipo etnográfica. Fazer uma etnografia, você tem que morar lá e tem a parte da neutralidade, da não neutralidade, e acho que daí reforça a mediação do Jorge, porque isso a gente não pode tirar dele. O nome que der, quem mediou e quem administrou todos esses conflitos foi ele, não foi a Bardan, não foi o cara do TGFU, foi ele, e isso não está aparecendo no texto. Eu acho que o que a Fernanda está dizendo também é crucial, também, assim, é bem cirúrgico, tem que mostrar isso. Em forma de categoria, de relato, uma revisão de literatura lá com aquela parte de gênero, discutir quais foram os dilemas, e concordo com a Fernanda, talvez começar, teve coisas boas, mas olha as dificuldades que aconteceram, isso, né? Então acho que um pouco dessa limpeza, assim, a gente está começando a partir para um caminho de uníssono aqui, de uma harmonia, que eu estava com medo também de dizer, a mesma coisa que o Fernando falou, são sugestões, né? E quem está vendo, né, quem não tem essa proximidade com a gente aqui, vai falar, nossa, estão destruindo o trabalho. Não, ele merece esse outro olhar.
porque está desmerecendo o Jorge como professor. E é isso que é o bonito do ProF, né? Não tem esse rigor científico, técnico, assim, né? Essa rigorosidade da categoria. Plausível ele colocar 3 ou 4 exemplos. E como a Fernanda falou, foi indutivo, assim, assim, assado. Não precisa contar que queimou o celular, que foi isso, aquilo, mas, olha, em virtude disso, disso e disso, da morosidade do processo, houve isso, isso e aquilo, acabou. Né? Perfeito. Obrigado, gente. Acho que eu, Rubens e Fernanda vamos sair. Eu vou criar outra reunião paralela.